Olá, eu sou Luísa Mandetta, você está na série dos vídeos sobre checklist de cada perfil e padrões repetitivos de comportamento. Um bom vídeo para você que está se investigando, tirando dúvidas se você é mesmo o perfil, e também um bom vídeo para você que já sabe que é do tipo e quer dicas certeiras para você olhar para o seu caminho de desenvolvimento. Hoje é dia de falar do tipo 7, tá bom? Como base para essa série, eu estou usando o ótimo livro da Beatrice e do Urânio Paz, The Enneagram Guide to Waking Up, com dicas certeiras ali do caminho de desenvolvimento de cada perfil. Vamos lá falar do tipo 7, então, aquele, né, que tem a paixão da gula, e é claro que a gente não está falando aqui de ser humano, então não é gula de alimentos e comida apenas, é uma voracidade pela vida. Se você quiser saber um pouco mais do tipo 7, você tem vídeos, pelo menos 4 vídeos aqui no canal falando sobre o tipo 7 e as suas 3 variantes. Vai lá, porque vai valer a pena, tá bom? Bora lá então fazer o nosso checklist. Será que eu sou um tipo 7 mesmo? Será que eu convivo com o tipo 7? Vamos lá para o checklist. Primeiro ponto, seu foco está nas atividades estimulantes, em ideias novas e nas diversas possibilidades, né? Então, atividades estimulantes, ideias novas, o que pode acontecer de diversas possibilidades. É uma dificuldade grande para o tipo 7 esperar, sentir tédio, não estar em movimento, tá? Eu sempre brinco que para o tipo 7, um grande exercício, né? A gente trabalha bastante o caminho de desenvolvimento na Escola 963, que eu sou fundadora e professora, mas a gente trabalha bastante lá na Escola 963 o caminho de desenvolvimento. Como é que eu saio do tipo? Talvez seja a coisa mais importante da sabedoria do Enneagrama. E um dos caminhos do desenvolvimento do tipo 7 é observar a natureza. Né? Quando a gente planta tomate, vai colher tomate. E não é na mesma semana, né? Vai demorar e eu preciso adubar, cuidar para os bichos não pegarem, ou seja, tem uma série de investimentos ali naquele pezinho de tomate. E isso às vezes pode ser uma dificuldade para o tipo 7, porque ele plantou, já quer colher, e se não vier o que ele quer, às vezes ele plantou tomate e quer manga, não vem a manga, ele já está em outra sintonia, né? Então isso é uma característica muito forte do tipo 7, desde muito novo, a gente vai falar sobre isso. Ele tem uma capacidade que pode ser boa, mas que pode também aprisionar ele, que é a capacidade de fazer a cabeça funcionar para tirar ele dos problemas, das frustrações do presente. Próximo tópico, você sempre busca experiências divertidas e tem medo de estar perdendo algo, o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Então tá sempre com medo de estar perdendo algo, tá sempre com uma sensação de que eu escolhi o sorvete de chocolate, Ave Maria, devia ter escolhido o de leite ninho e assim por diante, né? Então, quando escolhe alguma coisa, fica meio que uma angústia de estar perdendo algo. E é claro que essa vontade do tipo 7 de ter experiências divertidas, de novo, pode levá-lo, né, para coisas boas, coisas novas, coisas revolucionárias, porque muitos deles são visionários mesmo. Mas se ele não toma cuidado, ele vira uma eterna criança, que quer sempre coisas novas, que não consegue ficar meio que parado, que entendeu que diversão é o caminho da vida, né? Sendo que se a gente está aqui para nos desenvolvermos, para entrar em contato com coisas mais profundas do ser humano mesmo, a gente vai precisar de um pouco de tédio, um pouco de entrar em contato com as coisas do dia a dia, entrar em contato com as nossas questões. Eu me lembro uma vez um empresário tipo 7, ele já tinha algumas empresas, eu acho que ele tinha umas 4 empresas, e que, óbvio, né, imagina 4 empresas, ele tinha por volta de uns 500 funcionários, você pode imaginar o tanto de desafio que tinha, o tanto de problema para resolver, era um problema atrás do outro naturalmente. E não satisfeito com isso, ele foi aproveitar uma oportunidade de negócio a mais ou menos 4.000 quilômetros da cidade dele, sabe? Então pode ser que essa questão assim, o dia a dia tá me consumindo, deixa eu buscar outra coisa. Pode ser que isso seja uma fuga e o tipo 7 nem esteja percebendo. Próximo tópico. Liberdade é algo importante e inegociável. Então, eu me lembro na 963, a gente fez um encontro com alguns tipos 7, né? No Enneagrama a gente costuma chamar isso de painel. Então, um painel com alguns tipos 7 dando depoimentos. E quando a gente tocou no tópico liberdade, foi uma unanimidade deles falarem, quando eu não tenho liberdade, quando os limites estão muito estreitos, eu vou embora.
né? Eles falaram isso na vida profissional, é claro, mas até um pouco mais isso na vida pessoal. Então, o motivo de término dos relacionamentos estavam sempre ligados com essa questão do limite ou de uma interpretação de falta de liberdade, tá? Isso é um ponto sensível ali para o tipo 7. A gente vai ver que o tipo 7, ele busca um prazer, ele busca a satisfação, não que a liberdade pode trazer. E é interessante perceber isso porque, por muitas vezes, por buscar essa liberdade, eles acabam, em um certo momento da vida, presos. Né? Então, eu costumo brincar com meu filho de 4 anos, que na verdade eu falo para mim mesma, né? Eu falo sempre com ele, a gente é feliz quando faz o que não ama. Né? Ou seja, mamãe não quer ir na aulinha de jiu-jitsu. A gente é feliz quando faz o que não ama, a gente precisa ir em certas aulas, a gente tem que fazer algumas coisas que são obrigação, porque de fato a gente vai ter um resultado daquilo. E muitas vezes isso pode ser difícil para o tipo 7 entender, porque se ele não se cuidar, ele vai buscar prazeres efêmeros, ele vai buscar prazeres e satisfação imediato. E nem sempre isso a longo prazo vai dar o que ele mais busca, que é liberdade e satisfação. Ok, próximo tópico, você é visionário e prefere o futuro. Então tem uma parte do visionário, né, grandes empresários, grandes inventores, né, são criadores, mas tem uma parte que é a fuga do presente. Então o presente começou a ficar meio chato, começou a ficar meio tedioso, pronto. A cabeça começa a funcionar e leva ele para um futuro de possibilidades, para um futuro de coisas boas. Então ficou complicado aqui, mas ali na esquina tá ótimo, então eu tenho muita facilidade de ir para lá. Né? Eu me lembro sempre de 2 irmãos, um tipo 4, um tipo 7, e eles naturalmente moraram, né, numa casa, na mesma casa, né, naturalmente, mas o tipo 4 contando das experiências dele com o pai e a mãe de uma maneira muito pesada, né, lembrando dos detalhes do que sofreu ali, das interpretações negativas, né, segundo ele uma casa muito violenta, o pai violento, a mãe sofrendo ali com o pai. Isso na visão do irmão tipo 4, na visão do irmão tipo 7 estava tudo ótimo, né? Luiz era bom, meu pai era meio assim, esquentadão de vez em quando, mas ele andava de skate com a gente, era tudo muito divertido, né? Ou seja, muitas vezes coloca aquele famoso óculos cor-de-rosa, né? Muitas vezes coloca um filtro ali de imaginação no que é ruim, né? Pelo simples fato de não conseguir encarar o que é negativo. Próximo tópico. Você pode ser um especialista em não se especializar, um generalista. Né? Pode ter diversos interesses e não conseguir se aprofundar em nenhum deles. E é engraçado porque o tipo 7 tende a levar as coisas com muita leveza, né? Então você vai ver alguns tipo 7 rindo deles mesmos, fazendo piada, mas é um mito achar que ele não se cobra. Ele pode ter um crítico severo, assim como o tipo 1 tem, sabe? Então essa coisa de achar que muitas vezes ele não tem crédito, né, que as pessoas não levam muito a sério e que ele ri dele mesmo, isso pode ser um mito, tá? Eles podem se preocupar muito, você que é tipo 7, pode prestar um pouco de atenção nisso, porque essa questão de não se especializar, não se aprofundar nas coisas, vai te dar uma visão mais ampla de tudo, mas ao mesmo tempo pode te deixar numa calça curta, né? Porque faltou tempo ali de preparo, faltou tempo de estudo, faltou tempo de assumir que coisas erradas podem acontecer. Então o otimismo que o 7 tem, que vira um positivismo e vira meio que uma síndrome de Romário, né, um pouco parecido com o que o 2 tem, não preciso nem treinar muito, que na hora eu desenrolo, isso muitas vezes deixa você em situações de que as pessoas vão olhar e falar, não tem credibilidade. E aparentemente o 7 leva isso numa boa, mas olha, não, tem sofrimento aí, tá? Então, o último tópico do checklist é: você tem dificuldade de encarar a dor e o sofrimento na sua vida. Tem uma explicação para isso, se você quiser entender. Eu entendo que nos vídeos do tipo 7 aqui no canal tem alguma coisa explicando sobre isso, e naturalmente na Escola 963, entendimento do porquê que o 7 foge da dor. Então a gente fala, o 7 busca prazer e foge da dor. Ok, o que foi que aconteceu para isso acontecer? Então corre lá nos vídeos, e quem quiser, óbvio, né, se aprofundar um pouco mais sobre isso, na escola a gente explica com bastante detalhes. E principalmente, tá bom, e agora? Como é que eu saio disso, né? Como é que eu posso olhar para a minha vida de uma forma diferente? E é muito bonito de ver nos trabalhos de mentoria e no trabalho de instrução também, o quanto que o 7 pode ver a vida de uma maneira muito diferente. É bem bonito de ver, porque é claro que qualquer ser humano, qualquer tipo,
minimamente esclarecido, ele vai buscar um nível de liberdade, sabe? Ele vai buscar sair de uma massificação, ele vai buscar ter uma vida plena, né? Uma vida que faça sentido e não que seja escravo ali da própria paixão, escravo das circunstâncias. Mas quando o 7 consegue fazer esse caminho, é uma das coisas assim bem emocionantes que tem, porque parece que por ele ter aquele prazer imediato tá tudo bem, mas de fato a gente tá lidando com um dos tipos que mais sofre dentro do Eneagrama. E o sofrimento, ele é mascarado com bom astral, muitas vezes, né? Com muito charme. Eu me lembro de uma aluna, tipo, uma aluna que tem um filho tipo 7 contando, Luísa, não dá para brigar com ele. As professoras vão brigar e ele encanta as professoras, né? Então, desde muito pequenininho, eles são danadinhos e eles sabem sair da situação. E hoje a gente olha de fora, parece que tá tudo bem, mas aqui a gente tá falando de uma das maiores dores do Eneagrama e é muito lindo quando eles conseguem encarar isso e rumar, né? E ir para o caminho de desenvolvimento. Raro, mas muito bonito. Então vamos lá conhecer um pouco sobre os padrões de comportamento. Você que é 7, presta atenção nisso. Tá? O desenvolvimento ele é de dentro para fora. Não adianta você que é uma esposa ou um marido de uma tipo 7 falar, agora eu descobri umas coisas que você pode fazer para se desenvolver. Pode ser que até piore, entende? Mas você que é um 7, presta atenção nisso, porque algumas coisas você pode vir para a consciência, você pode deixar claro na sua mente e parar de ser escravo dessa paixão, que é a paixão da gula, que busca satisfação, que busca prazer o tempo todo, e voltar a fazer essa integração, né, da sua essência com a sua personalidade, que talvez seja o grande ganho para quem é estudante e aplicador, né, da sabedoria do Eneagrama. Primeiro padrão, precisa de múltiplas opções. Por quê? Ficou ruim, eu vou embora. Né? Começou a doer, começou a ficar frustrante, começou a ficar trabalhoso demais, começou a ficar chato, eu vou embora. Então esse é um padrão de comportamento que, de novo, né, se ele for equilibrado, tudo bem, eu tenho chances, eu recomeço, quantos e quantos tipo 7 eu conheci, com muito potencial de fazer dinheiro, é bem comum isso com o tipo 7, tá? Não é normal, mas é comum. Então, assim, muita possibilidade de fazer muita grana, daqui a pouco perde tudo. Né? E tudo bem, porque daqui a pouco ele faz tudo de novo. É bonito até de ver assim o nível de recuperação que eles têm, mas assim, se a gente conseguisse mesclar um pouco com constância, poxa, né? Que nível de satisfação e de autorrealização ele teria, ele conseguiria ter, né? Se ele conseguisse mesclar um pouco de disciplina na própria vida. O Amir Klink, que é um possível representante de um tipo 5, ele fala muito sobre o quanto que a disciplina, né, conseguiu fazer com que, com a disciplina, né, ele conseguiu fazer com que grandes sonhos da vida dele fossem realizados. E o 5 também, parecido com o 7, tem a liberdade como um grande foco da vida dele. E não é à toa que o 7 está ligado intimamente com o 5 no símbolo do Eneagrama. Então falta a eles essa constância, esse olhar macro, né, essa disciplina, tá? Essas múltiplas opções, que pode ser uma coisa positiva, né, que pode fazer eles conseguirem um monte de coisa, pensar em coisa diferente que ninguém pensou, também pode ser o senhor dele, né? Ele pode virar um escravo dessa necessidade de fugir do presente, né? Ok, um otimismo. Então o otimismo tá bom, né, gente? É bom ter um líder tipo 7, por exemplo, até desses momentos de crise, porque ele vai olhar para a situação e ele vai ver o copo cheio. Né? É claro que isso pode ser positivo, mas o positivismo é que é complicado. Eu me lembro de uma aluna tipo 7 e ela grávida, e aí as pessoas questionando, algumas pessoas questionando para ela, e aí, o que você vai fazer? Porque ela trabalhava num trabalho que era difícil conciliar com a maternidade, e ela falava, quando nascer eu tenho certeza que vai vir uma luz na minha cabeça, né? Ela tinha muita certeza que quando o filho nascesse, tudo iria se resolver. Naturalmente não se resolveu e ela ficou muito frustrada, porque as coisas foram se encaminhando de um jeito que ela não queria, sabe? Porque faltou de fato ela não ser tão otimista, talvez faltou de fato ela não ser tão positivista que as coisas iam dar certo. E faltou ali a disciplina, o planejamento, o olhar macro, né? Nos primeiros meses, o que vai acontecer com essa criança, como é que vai ser. Faltou um olhar para o futuro de uma maneira um pouco mais realista, talvez, e não tão otimista. Próximo e último tópico dos padrões de comportamento que você, tipo 7, pode vir para a consciência, né? Pode trazer para a consciência para mudar, é o evitar a dor e as situações difíceis. Tem
é uma citação que eu acho que faz muito sentido aqui para o tipo 7, que é: a verdadeira maturidade, ela vem do tempo que a gente passa no momento presente, né? Do tempo que nós estamos presente, ou seja, encarando aquela dor, encarando aquelas frustrações, encarando o movimento natural da vida, que muitas vezes não é no tempo que a gente esperasse que fosse, né? Então, esse evitar a dor, esse sair do presente, né? A facilidade que o 7 tem de ficou ruim, eu vou embora, muitas vezes vai dar ao 7 o quê? Aquele eterno, né? Aquela eterna síndrome do Peter Pan, daquela pessoa que se recusa a crescer, a ver a vida como ela é, a ver a vida com todas, né? Como se fosse uma pizza de 12 pedaços, e eu não vou ver só um ou dois pedaços, eu vou ver os 12. E os 12, eles vão ter frustração, raiva, melancolia, tristeza, né? É engraçado que o 7, ele foge disso tudo. Ele pode ser muito fiel às pessoas que ele ama, ele pode ser muito prestativo, inclusive, ele pode ajudar muito, mas assim, se vier alguém sofrendo, ele vai transformar aquele choro ali transformar o limão numa caipirinha, chamar a pessoa para sair. Ele tem um jeito de lidar com a dor, que é um jeito de levar para o alto, tá? E tudo bem, mas o excesso disso vai fazer com que ele não pare para encarar a dor. E uma das maneiras da gente buscar, né, da gente encontrar o nosso autodesenvolvimento é ver o que dói. O tanto que a gente cresce em momentos dolorosos, né? O tanto que a gente cresce em momentos que a vida desafia a gente, que a gente sai do morninho, que a gente sai do confortável. Mas para o tipo 7 começou a ficar morninho para quente, ele pula da panela e vai buscar uma outra coisa. A situação constrangedora, a situação difícil, a situação dolorosa, ele não entende por que ele tem que ficar ali. Então, com muita facilidade, né? Como ele tem muito traquejo, muita facilidade do recomeço, muita facilidade na persuasão, rapidamente ele está em alguma outra situação, amputando dele algo que é muito importante para o ser humano, que é encarar as frustrações e as dores para se desenvolver, para fazer uma musculatura um pouco melhor, para, enfim, encarar todas as questões da vida. Então, essa fuga da dor, de novo, né, explicado ali com um pouquinho mais devagar na Escola 963, a gente trabalha bastante isso, mas aqui nos vídeos do YouTube também tem alguma explicação sobre isso, pode fazer com que o 7 encontre a frustração, porque a dor veio, eu fujo, né? A dor veio, eu fujo, as situações desagradáveis vêm e eu fujo, e daqui a pouco eu tô um pouco imaturo demais para encarar a vida como ela é. E aí, imaturo demais, pode ser que eu precise ficar preso numa situação que não está me deixando feliz. E toda aquela motivação do tipo 7 de buscar liberdade, de buscar satisfação, de buscar coisas boas, vai fazer com que eles fiquem presos. E é por isso, entre outros motivos, que a gente encontra muito o tipo 7 meio ranzinza, sabe? Meio hostil, né? Então, aquela pessoa que era muito leve, né? Que tinha tudo para ser muito leve, engraçado, levar a vida numa boa, várias habilidades naturais, ela tá ali ranzinza, cutucando os outros, meio frustrado com a vida, né? A gente vê bastante tipo 7 assim, inclusive. Mas de fato é querer só a parte boa da vida, querer só a cobertura da vida e não encarar as coisas que são ruins e que são próprias nossa, né? Dessa situação nossa aqui, desta vida que a gente conhece. Bom, vocês conheceram então alguns padrões de comportamento, né, que o tipo 7 pode ter consciência para mudar, e também algumas características, né, desse perfil, para ver se você é um 7 ou se você está convivendo com o tipo 7. Aproveite os outros vídeos no canal, fica por aqui porque a gente volta a falar outras coisas sobre o 7 e também sobre os outros 8 tipos do Eneagrama. Eneagrama é uma sabedoria, sabedoria não combina com pressa. Então, não tire conclusões de um vídeo ou de um teste apenas. Aproveite o tempo que você tem para se investigar. E o mais importante de tudo não é o saber seu tipo, apenas é saber o seu tipo para sair dele através de alguns caminhos que o símbolo nos traz, principalmente através da parte da essência do Eneagrama, que é composta por virtudes e ideias sagradas, e também o caminho das flechas e o trabalho de hierarquia dos instintos. Então essa sabedoria não era para ser usada como uma ferramenta, ela pode até mais te atrapalhar do que te ajudar. Fica por aqui,
para você conseguir achar os caminhos de profundidade que essa sabedoria pode te trazer acerca do seu autoconhecimento e principalmente do seu desenvolvimento. Grande abraço!